Mais usados que tenham sido por Deus, em algum momento das suas vidas falharam. Em algum momento das suas vidas pecaram contra Deus. E essa é uma história assim. Davi era um homem que conhecia Deus. Davi era um homem que já era um crente experiente nos caminhos do Senhor. Davi era um homem que havia vivido muitas experiências com Deus. Davi é um homem que, sendo apenas um menino, acostumado a levar marmitas para os seus irmãos, certo dia, a situação fez com que ele enfrentasse Golias, e de maneira tremenda, Davi derrota Golias pelo poder de Deus. Davi se torna famoso, Davi então passa a ganhar muitas batalhas. Davi gera inveja no coração do rei, que é Saul, e passado algum tempo, Saul passa a perseguir Davi, mas então Deus, pelos seus caminhos, faz com que após a morte de Saul, Davi seja ungido rei. Davi é um homem nesse momento, nesse contexto que estamos lendo, Davi é um homem poderoso, Davi é um rei soberano, Davi é um rei que tem quase que todo o controle do mundo conhecido da época. Davi é alguém muito respeitado. E Davi tinha cerca de 30 homens que trabalhavam para sua guarda pessoal, 30 homens que eram seus guardas e homens de confiança. E entre esses homens, 30 homens que eram da sua guarda pessoal, haviam dois que o texto menciona, um chamado Eliã e outro chamado Urias. Esse Eliã que o texto menciona, ele era filho de Aitofel. E quem era Aitofel? Aitofel era um homem que era conselheiro pessoal de Davi, era um homem de extrema confiança. Então Aitofel era conselheiro de Davi, e Eliã, filho de Aitofel, era da guarda pessoal de Davi. E tinha mais um homem chamado Urias, que também era da guarda pessoal de Davi. E o que todos esses homens têm a ver com a história? Aitofel era avô de Batseba, Eliã era pai de Batseba, e Urias era marido de Batseba. Todos esses homens eram homens de confiança de Davi. Mas de maneira surpreendente, esse texto nos mostra um dos episódios mais sombrios na vida de um homem de Deus, que é Davi. E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês o tema escapando das tentações. Escapando das tentações. Aitofel, Urias, Eliã, todos homens da confiança de Davi, mas o texto começa dizendo que, decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Escapando das tentações, a primeira verdade que esse texto nos mostra em relação a qual é o caminho de escapar das tentações. Em primeiro lugar, fuja da ociosidade. O verso 1 e 2 nos mostra isso, fuja da ociosidade. O que é ociosidade? Ociosidade significa desocupação. Ociosidade significa falta de estar engajado em alguma coisa. O versículo 1 diz que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para as guerras. Era primavera e era comum nesse tempo que os reis fossem para as batalhas. Os reis faziam parte, eram militares, eles participavam das batalhas. Davi, principalmente, era alguém que estava acostumado ao longo da sua vida de ir para as batalhas. Deus concedeu a ele muitas vitórias. Mas especificamente nesse ano, na primavera desse ano, Davi resolveu não ir para a batalha. Ele mandou o exército, mandou seus homens, mandou a sua guarda pessoal, mas ele mesmo não foi para a batalha. Ele resolveu ficar
em Jerusalém, no seu palácio. Davi estava desguarnecido, estava vulnerável. Davi se colocou à disposição da tentação. Davi não estava fazendo o que era para ele estar fazendo. Davi, em vez de estar na batalha, entregue ali, lutando, Davi estava simplesmente entregue à ociosidade, deitado na sua cama, dormindo até tarde, tranquilo. E o texto diz que uma certa tarde ele levanta, todo preguiçoso, tranquilo, enquanto os outros estão na batalha suando. Davi se levanta tarde e então está passeando pelo terraço do seu palácio. E possivelmente o palácio de Davi fosse alto, de modo que ele tinha visão de toda a cidade, tinha visão da cidade de Jerusalém. E Davi está andando, enquanto ele está andando, isento das suas responsabilidades, não engajado no que ele deveria estar fazendo, o texto diz que Davi então está caminhando quando ele vê uma mulher tomando banho. Essa mulher, possivelmente, o texto não fala, Batseba, estava possivelmente no quintal da sua casa, possivelmente se purificando, como era costume, depois dos dias do período das mulheres. As mulheres costumavam fazer um ritual de purificação. Então Davi, possivelmente Batseba está nesse momento, e Davi então enxerga e vê Batseba fazendo isso, e o texto diz que naquele momento Davi viu Batseba e ela era muito formosa. Mente vazia é oficina do diabo. Satanás sempre está pronto a nos oferecer, no momento que nós estamos ociosos, ofertas de facilidade, ofertas de prazer, ofertas de pecado, laços, armadilhas para satisfazer a nossa carne. Veja só como a ociosidade foi levando Davi degrau abaixo, um abismo foi chamando o outro. A primeira consequência da ociosidade de Davi é que ele sofreu a tentação por não estar fazendo o que ele estava fazendo. O verso 2 diz que Davi viu uma mulher. Na Bíblia, os olhos são a porta do coração. Como assim? Por meio daquilo que nós enxergamos, gera desejo no nosso coração. Os olhos são a porta do coração, e é verdade nesse sentido a frase que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Por meio daquilo que nós vemos, isso gera coisas dentro de nós. Jesus falando, ele diz em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Os olhos são as portas de entrada do coração. Davi enxerga, Davi viu a mulher, e esse fato de ter visto a mulher, a tentação gerou uma segunda coisa, que é a cobiça. O verso 4 diz que então Davi enviou mensageiros que a trouxessem, e ela veio e ele se deitou com ela. Olha só, antes de Davi se deitar com ela, no verso 3, Davi pergunta, ele manda os seus guardas pesquisarem, quem é essa mulher? Quem é essa mulher ali que eu estou vendo que está tomando banho? Quando Davi vê Batseba, os seus olhos incendeiam os seus sentimentos, e uma chama de desejo se acende no seu coração, a cobiça para ter aquela mulher a qualquer custo. O que é cobiça, afinal? Cobiça, qual é a diferença entre cobiça e um desejo normal? Quando que um desejo na minha vida se torna cobiça? Como eu sei que esse desejo aqui é bom, é lícito, ou esse desejo aqui passou do bom e está se tornando algo cobiçoso?
Cobiça, ó, presta atenção, cobiça é quando o desejo passa a ignorar o amor a Deus ao próximo. Cobiça é todo desejo que está pronto a qualquer custo satisfazer isso, passando por cima, ainda que seja da palavra de Deus. Cobiça é tudo aquilo que eu estou pronto a satisfazer a qualquer custo, mesmo que isso implique em desobedecer a Deus, em amor a Deus, ao próximo. Quando eu estou pronto a quebrar tudo isso, esse desejo se tornou cobiça. Passou do estágio de desejo natural, ilícito, e se tornou uma cobiça. E a cobiça, irmãos, a cobiça tem um poder avassalador. Tiago diz que os desejos têm poder de nos seduzir e nos arrastar. E Davi é atingido por esse desejo que o arrasta e o controla. Ele manda perguntar quem é essa mulher, e falam para ele: Davi, essa mulher é filha de Eliã e é uma esposa de Urias. Isso é, estão dizendo para Davi: essa mulher que você está vendo, ela é neta do seu homem de confiança, seu conselheiro. Essa mulher é filha de um homem da sua guarda pessoal. Essa mulher é esposa de Urias, é casada. E ele é um homem da sua confiança. Mas a cobiça é tamanha que Davi atropela tudo isso, ele ignora tudo isso. Isso não o impede. Apesar de saber que a mulher era neta, filha de seus homens de confiança, apesar de saber que essa mulher era casada, isso não impede Davi, porque a cobiça tem esse poder avassalador, controlador. E Davi, vocês sabem, irmãos, tinha inúmeras mulheres. Davi tinha inúmeras mulheres, e ele poderia ter qualquer mulher que ele quisesse, mas a mulher casada é a que ele quer. Davi não consegue pensar que essa mulher é casada, ela faz parte do ciclo dos meus homens de confiança. Como eu poderia fazer tal coisa? Os homens que estão na batalha lutando por mim, como que eu poderia? Isso não passa pela cabeça de Davi. Davi é tomado pela cobiça. A cobiça faz com que Davi perca o bom senso, quebre os valores, a moral, a lei de Deus. Tudo isso é posto diante de Davi, mas a cobiça de Davi faz com que ele ignore seu raciocínio, ignore a verdade da palavra de Deus. A cobiça cega Davi, ele é completamente ludibriado pela sua cobiça, e ele se entrega a ela. Os olhos ativam a imaginação incendeia o coração e ativa a cobiça. Uma pessoa dominada pela cobiça se torna perigosa. Por quê? Porque é capaz de fazer coisas que ela mesma não imagina que ela seja capaz. A cobiça tem esse poder de tornar a pessoa irracional, desumaniza a pessoa, torna a pessoa quase que um animal, a ponto de não pensar nas consequências daquilo que está fazendo. Tudo que ela deseja é satisfazer esse desejo. E uma das marcas da cobiça é justamente o imediatismo. Olha só, o versículo 4 diz: então Davi. Esse então aqui pode ser traduzido também por naquele momento. Eu preciso satisfazer esse desejo agora, eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu não serei feliz, eu preciso disso. A cobiça não pensa que se eu fazer isso, se eu adotar isso, eu vou entrar numa dívida que vai me prejudicar, eu vou trazer problemas para minha família, eu vou prejudicar as minhas finanças. A cobiça não pensa, a cobiça apenas quer satisfazer o desejo. A cobiça não pensa: se eu fazer esse ato, vou prejudicar o meu relacionamento, vou comprometer a minha família, vou trazer tristeza e dor. A cobiça não pensa nisso. A cobiça é imediata, deseja satisfação imediata. Nós temos então a tentação, Davi viu. Nós temos a cobiça ignorando completamente todo o raciocínio, todo o bom senso. E o terceiro desdobramento da ociosidade é que leva à queda.
O versículo 4 está dizendo: enviou Davi mensageiros para que a trouxessem, e ele se deitou com ela. A vida inteira eu sempre ouvi e aprendi que pecado era acidente na vida do crente. Você já ouviu isso também? Possivelmente. Que pecado é acidente. Pecado na vida do crente tem que... Você tropeçou, aconteceu, que nem uma pedra que estava no seu caminho, você tropeçou, aconteceu. E eu sempre duvidei da minha salvação por causa disso, sabia? Falei, não é possível, eu não devo ser salvo então, cara. Algum problema eu tenho, acho que Deus não regenerou meu coração. Porque a maioria dos meus pecados, eu sei que não foram acidentes. Eu sei que muitos dos meus pecados, eu fiquei matutando e cogitando. E aí eu venho para esse texto, eu vejo Davi, não é um acidente, irmãos. Davi planeja o seu pecado. Davi vê a mulher, Davi manda perguntar quem é a mulher, Davi manda trazer a mulher, Davi está planejando. Não é o nosso texto, mas se você continuar a história, você vai ver que a mulher fica grávida de Davi. Então planeja mais um pouco, manda trazer o marido para deitar com ela, para fazer com que a gravidez dela pareça que é do mar. Davi planeja. É um homem segundo o coração de Deus, irmãos. É um homem segundo o coração de Deus. Davi planeja o seu pecado. Depois você pode grifar e ler em casa, o Salmo 19:13 diz, o Davi falando, ele descobre essa capacidade dele, ele escreve: livra o teu servo dos pecados intencionais. Essa versão me chama muita atenção. Livra o seu servo dos pecados intencionais, quer dizer que existem pecados intencionais. Pecados premeditados, pecados planejados, pecados construídos. Dizer que pecado é um acidente na vida do crente é um desconhecimento e subestimar a nossa natureza pecaminosa, irmãos. É subestimar a nossa capacidade de falhar diante de Deus. Muitas vezes o pecado é assim, consciente, intencional. Davi vê a mulher por causa da ociosidade, ele é tentado, depois da tentação, ele recebe a cobiça, dominado pela cobiça, e a cobiça então o leva à queda, ele premedita o seu pecado. A ociosidade é um perigo em nossas vidas, irmãos. A ociosidade é um perigo. O fato de estarmos apenas aleatórios, simplesmente na casinha do nada, sem que o homem tem, diz alguns, o pessoal que fala de família diz que o homem tem uma caixa do nada. Às vezes ele entra nessa caixa do nada e simplesmente fica, a esposa pergunta, o que você está pensando? Nada. Tipo, ele está nessa caixa que é do nada, assim, não tem nada, ele só está... Mas a ociosidade, irmãos, é um perigo. Eu lembro que o meu pai sempre me falava assim que não fica sem fazer nada, filho. Arruma uma coisa para você fazer, não fica sem fazer nada. Eu lembro que um dia desses dias, sem fazer nada, a gente estava em Angola, eu devia ter uns 10 anos. Eu contei isso para meu pai só depois de adulto. Meu pai, às vezes eu conto para ele umas coisas que eu fazia quando eu era criança, ele fica escandalizado. Ele fala, meu Deus, menino. E um desses dias que a gente estava, eu e os meus amigos em Angola, uns 10 anos mais ou menos, e a gente estava sem fazer nada, sem pensar em nada, estava ali à toa, só olhando para as nuvens. Até que alguém teve uma brilhante ideia. A ideia foi a seguinte: vamos pegar rabeira no caminhão-pipa? Alguém teve essa ideia, né? Caminhão-pipa é aqueles caminhões que carregam água, né? Para abastecer lugares onde não tem água. E aí o caminhão-pipa, alguém falou, nossa, que ideia, legal. Aí o caminhão-pipa estava passando, a gente foi para pegar rabeira. O caminhão-pipa estava indo devagar, todo mundo subiu no caminhão-pipa, uns 4 amigos, assim, a gente lá, o caminhão-pipa.
E o motorista, de propósito, viu que a gente estava pegando rabeira e falou: vou lascar esse moleque para nunca mais fazer isso na vida. Ele acelerou, e ele acelerou, e ele começou a acelerar. E os meus amigos: pula, 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 pula. Um pulou, o outro pulou, o outro pulou. Eu não sei por que raios eu não estava conseguindo pular. Eu fiquei ali paralisado. E pular? Como assim pular? E de repente o caminhão estava muito rápido. A rua era de terra batida, não era asfaltada, mas era de terra batida, aquela terra dura. E quanto mais rápido o caminhão ficava, mais difícil ficava pular. E de repente o caminhão estava muito rápido, e eu falei: ou eu pulo, ou não sei o que será de mim. E eu pulei, irmãos. Mas no que eu pulei, você sabe que dependendo da velocidade que você pular, você não vai conseguir cair de pé, né? Então no que eu pulei, meus pés não conseguiram firmar, eu caí de nuca no chão. Mas aquele dia foi para nunca mais pegar rabeira. Mas a mente vazia pensa coisas. Ociosidade é um perigo. E eu falo aqui até para os adolescentes: se ocupe com alguma coisa. Se talvez está de férias ou está estudando, mas à tarde tem um tempo livre, se ocupe com alguma coisa. Faça alguma atividade. Se envolva com alguma coisa. Não deixe a sua mente ociosa, porque isso é uma isca exata para Satanás. Segunda verdade que esse texto nos mostra é: vigie na prosperidade. Vigie na prosperidade. O texto começa dizendo que decorrido um ano. Que ano? Decorrido um ano do quê? O que acontece é que antes, se nós lermos os capítulos anteriores de 2 Samuel, nós vamos perceber que uma combinação de fatores levou Davi a chegar a esse momento aqui. E qual é essa combinação de fatores? A combinação de fatores foi que Davi foi perseguido durante muitos anos por Saul. Davi foi perseguido assim, de maneira absurda, de maneira implacável. Mas Saul, por causa dessa perseguição, dessa aflição que Davi viveu, isso fez com que Davi intensificasse sua comunhão com Deus. Isso fez com que Davi buscasse a Deus de maneira profunda. Nós vemos isso nos salmos, vários salmos que Davi escreve, é nesse momento que ele está sendo perseguido por Saul. Senhor, ser meu refúgio, minha cidadela. É contexto de perseguição, é contexto que ele está sendo ameaçado de morte. Mas durante vários momentos, Deus deu a oportunidade a Davi, dele poder não apenas derrotar Saul, mas matá-lo, como numa ocasião em que Davi estava escondido numa caverna, lá no fundo, e de repente Saul entrou naquela caverna para poder esvaziar o seu estômago, para usar um termo politicamente correto. Ele entrou naquela caverna e ele estava lá esvaziando o seu estômago, quando de repente Davi viu que era Saul, e ele tinha a oportunidade de matá-lo, mas Davi falou: não vou tocar no ungido do Senhor, deixa. E Deus, de maneira surpreendente, honrou a vida de Davi, e ele, depois da morte de Saul, Davi foi aclamado rei. E Deus então começou a dar várias vitórias a Davi sobre seus inimigos. Ele vence os filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel. Ele traz de volta a arca da aliança, que muito tempo, que representava a presença do Senhor, que muito tempo tinha sido levada de Israel. Saul não conseguiu trazer a arca de volta, mas Davi traz a arca. Há uma festa. Davi obtém diversas vitórias, derrota os amonitas, derrota os sírios. Davi agora está vivendo num tempo de prosperidade, de paz. Davi está vivendo num tempo de abundância. Davi está vivendo num tempo de tranquilidade. Davi está desfrutando de uma vida de boa. Davi agora é rei soberano, derrotou todos os seus inimigos, está desfrutando de paz. Mas sabia que as vitórias, o sucesso trouxeram tranquilidade e comodismo para Davi.
O fato dele ter vencido tantas batalhas, está finalmente livre da perseguição de Saul. Agora Davi está cômodo, está tranquilo. Minha vida agora não tem mais problemas, estou bem. Finalmente passou aquela luta difícil que eu estava enfrentando. Agora eu tenho paz, tenho prosperidade, tenho tranquilo. Agora que Davi não tem mais nenhum levante, não tem mais nenhuma luta, Davi relaxou. Se sentiu no direito de simplesmente deixar as batalhas um pouco de lado e ficar deitado na sua cama até tarde. O sucesso, a prosperidade, eu não estou falando apenas de prosperidade financeira, estou falando de prosperidade em todos os sentidos. As vitórias trouxeram negligência para com as responsabilidades de Davi. E também é assim nas nossas vidas muitas vezes. Porque nós tivemos uma semana de dedicação, tivemos uma semana assim, mantivemos uma rotina devocional, oramos direitinho todo dia, lemos a Bíblia, oramos com os nossos filhos, fomos à igreja, fomos na EBD, participamos, no trabalho respondi todos os e-mails, fiz todo meu trabalho, meu chefe me elogiou, por causa disso fizemos tudo certinho na igreja, participei de todos os meus compromissos, cantei no louvor, né? E aquela coisa toda, toquei, preguei, e vem aquela voz que diz assim para você: poxa, hoje você tem o direito agora de relaxar. Você tem o direito agora de se desligar. Hoje você tem o direito de não pegar a sua Bíblia. Você fez tanto essa semana que Deus entende se você não meditar. Deus entende se você não orar, porque afinal você já se dedicou tanto. Você merece ficar um pouco tranquilo. E é justamente nessas horas que Satanás vem. Uma vez eu compartilhei com um amigo. Uma das maiores tentações que eu sofro como pastor é depois que eu desço do púlpito. Segunda-feira é meu dia de folga e é o dia justamente que eu sou mais tentado a pensar: nossa, fiquei a semana inteira preparando, me matando, preparando sermão. Não, hoje eu não quero pegar na Bíblia. Toda segunda-feira eu sofro essa tentação. Hoje eu não quero orar. Deus, quero uma folga do Senhor hoje. Toda segunda-feira eu sofro essa tentação. Ah, Senhor, eu quero, dar um tempo aí da vida espiritual hoje. Mas a gente precisa vigiar nos momentos de prosperidade, nos momentos de tranquilidade. Nós precisamos vigiar, porque é nessas horas justamente que o diabo vem e lança setas. O problema não está em você relaxar. Eu jogo bola com os meus amigos, eu brinco, mas o problema é querer manter Deus de fora disso enquanto eu estou relaxando. Eu me desligar da minha vida espiritual, porque agora estou no meu momento e eu quero ficar sozinho comigo, quero folga de Deus. Esse é o problema. Deus deve estar comigo mesmo no momento que eu estou relaxado. Eu não tiro férias de Deus, não podemos tirar férias de Deus. Deus deve estar sempre, sempre em vigilância. Se eu estou assistindo uma série, eu estou lá com Deus vigiando. Se eu estou jogando bola, eu estou lá com Deus vigiando. É assim que é a nossa vida. No momento que nós desligamos disso, o problema se acende. Davi estava tranquilo das batalhas externas, mas Davi esqueceu e por isso perdeu a batalha interna. Sabe de uma coisa? As experiências, ações, devoção, comunhão, orações, jejuns que nós praticamos no passado não garantem a nossa comunhão com Deus no presente. Às vezes nós pensamos: poxa, ao longo da minha vida eu tenho orado, tenho buscado a Deus, mas isso não garante a comunhão com Deus hoje. Não garante. Isso não é uma apólice que fica comigo já que ao longo da vida eu fiz isso. Então, não, cada dia a vida cristã é feita dia a dia, momento a momento, busca a busca, todos os dias, irmãos.
A vida cristã é vivida momento a momento. E não é porque Deus uma vez me usou no passado, que eu tive muitas experiências profundas com Deus, inclusive até falava em línguas, revelava profecias para pessoas. Deus me usou de maneira tremenda. Isso não me isenta de cair em pecados, até mesmo escandalosos. Não isenta. A vida cristã é vivida dia a dia, momento a momento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos seus momentos de maior comunhão, quando ele compunha canções como: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou talvez assim como a corça anseia por águas. Quando que Davi ia imaginar que ele cairia num pecado tão escandaloso como esse? Mas ele vacilou, ele não vigiou, e ele caiu. Ele cometeu um pecado que ficou marcado. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós está isento, ou é forte o bastante, santo o bastante, para ser melhor que Davi. Nenhum de nós. O conselho do apóstolo Paulo é: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Isso me lembra o Anderson Silva, o lutador. Você se lembra do Anderson Silva, lutador brasileiro de UFC? Anderson Silva fazia cerca de 7 anos que ele estava invicto nos pesos médios. Ninguém tirava aquele cinturão dele de jeito nenhum. E quem já assistiu as lutas do Anderson Silva, ele tinha essa coisa de ficar brincando com o adversário, de chamar o adversário, de abaixar a guarda. Mas ele sempre vencia. Mas na luta dele contra Chris Weidman, tem na internet, você pode procurar, ele mais uma vez estava lá como sempre, brincando com o adversário, abaixava, chamava o adversário, dava risadinha, zombando. E numa dessas que ele abaixou, ele tomou um cruzado, apagou, perdeu o cinturão, perdeu a invencibilidade de 7 anos. E nunca mais foi o mesmo. Excesso de confiança, falta de vigilância. Falta de vigilância. Às vezes, as dádivas de Deus, olha, isso é muito sério. Às vezes as dádivas, as bênçãos de Deus nas nossas vidas, podem se tornar armadilhas do diabo. As coisas boas que Deus nos dá para o nosso deleite, para o nosso desfrute, se a gente não cuidar, podem se tornar armadilhas de Satanás em nossas vidas. O palácio não era para Davi? Era. Ele era o rei. O leito, a cama, não era para ele? Era. Pois é, isso se tornou uma armadilha para ele. As vitórias diante dos inimigos externos levaram Davi a negligenciar a sua vida com Deus e a perder a sua batalha diante dos seus inimigos internos. Davi foi vitorioso nas batalhas visíveis, mas perdeu a batalha invisível. Davi foi vitorioso nas batalhas terrenas, mas perdeu essa batalha espiritual. Davi conquistou o mundo inteiro, mas ele perdeu a sua comunhão com Deus. Por essa razão, muitas vezes Deus vai nos manter em batalhas externas nas nossas vidas. Por essa razão, muitas vezes nós estaremos sempre envolvidos em algum tipo de tribulação nas nossas vidas. E muitas pessoas às vezes perguntam: mas poxa, minha vida é muito atribulada, pastor, eu estou sempre passando por alguma situação. Muitos casos, Deus sabe que nós não podemos ficar sem lutas em nossas vidas, porque se nós ficarmos sem lutas, nós vamos desguarnecer e nós vamos ser derrotados na batalha aqui dentro. E nós precisamos constantemente estar em lutas externas, porque isso nos mantém em comunhão com Deus, nos mantém em oração, nos mantém buscando a Deus, isso nos fortalece. Precisa às vezes Deus nos manter constantemente em lutas nas nossas vidas, Ele usa isso
Às vezes é na saúde, às vezes é na família, às vezes é no trabalho, às vezes é no ministério, mas essas lutas nos mantêm constantemente buscando a Deus e nos fortalecendo e destruindo os nossos inimigos internos, a cobiça, o egoísmo, a ira, a impureza. E à medida que os nossos inimigos internos vão ser destruídos, o caráter do Espírito Santo vai sendo manifesto em nós, o amor, a paz, a alegria, a paciência, bondade, mansidão. Deus vai usando isso para gerar caráter do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Às vezes Deus não nos responde porque que Ele não resolve uma situação, porque isso está nos tornando semelhantes a Jesus. E talvez seja bom para nós estarmos naquela situação, porque a bonança pode ser às vezes um perigo, às vezes. Por isso que tempo de bonança, irmãos, é tempo de vigilância. Você está passando por um momento de paz na sua vida? Está passando por um momento onde as coisas finalmente se acalmaram, finalmente estão tranquilas, finalmente você pode respirar um pouco, finalmente você pode ter sossego e tranquilo, ficar tranquilo, vigie. Vigie. Vigie e fique atento, fique atento. Tempo de prosperidade é tempo de vigilância. Termino com a seguinte história muito conhecida, história de Troia. A maioria, talvez alguns já tenham assistido o filme, ouvido a história de alguma maneira. O filme que é mais conhecido, conta que os troianos levaram, por alguma razão, teve uma batalha entre gregos e troianos, porque a esposa do rei de Troia foi levada pelos gregos. Os gregos foram visitar por alguma negociação, foram até Troia. Então um dos filhos do rei da Grécia se apaixonou pela esposa do rei de Troia e levou ela embora, combinou com ela e levou ela, Helena de Troia. Então, quando estavam a navio, chegando já na Grécia, o rei de Troia se deu conta que sua esposa tinha sido levada, ele achando que tinha sido raptada pelos gregos. Então ele levantou um grande exército e falou: vamos lá nos vingar, vamos lá nos vingar dos gregos, nós vamos lá, vamos estabelecer uma grande batalha e lá vamos nós. Essa história que conta a história de Aquiles. Aquiles é um dos troianos e ele vai lá para a Grécia também para lutar contra os gregos. E eles chegam lá depois de muitos dias de negociação, de batalha. Os muros da Grécia são muito altos e são impenetráveis. Os troianos não conseguem penetrar e eles pensam em alguma estratégia de como entrar e vencer os gregos. E eles então têm uma ideia. E eles resolvem desfazer de tudo e eles vão embora. Eles estão ali na praia, né? E as muralhas sendo vigiadas, e uma muralha alta, não dá para entrar, e eles simplesmente resolvem ir embora. E os gregos então saem no dia de manhã, veem que os troianos foram embora, os navios não estavam mais, todo mundo já tinha ido embora, só tinha um homem ali enterrado, aparentemente um grego, falando que os troianos tinham ido embora e só tinham deixado de presente um cavalo que foi feito com as madeiras do navio. Então os gregos ficaram felizes: nós vencemos, é isso aí, nós derrotamos, eles foram embora, não puderam entrar em nossos muros e desistiram, nós vencemos essa batalha. E então alguém teve a ideia: então vamos levar o presente para dentro dos nossos muros, né? Para que é um presente e nós vamos oferecê-lo aos nossos deuses. E eles então pegaram um cavalo de Troia, lá o presente de Troia, e botaram para dentro dos muros deles. E à noite festejavam, e os guardas estavam vigiando do lado de fora, porque não tinha vigiando se algum inimigo viria, e não tinha ninguém, todo mundo comemorando, e à noite todo mundo dormindo, e ninguém estava vigiando lá de dentro, porque não fazia sentido, o perigo estava do lado de fora. E de repente à noite, aquele cavalo feito de madeira se abriu e começaram a descer vários troianos. Os troianos tinham feito aquilo e tinham se escondido lá dentro do cavalo. E eles então começaram a descer e eles destruíram a cidade. Porque enquanto eles estavam preocupados com os inimigos lá de fora, o perigo morava do lado de dentro. Davi estava relaxado dos seus inimigos de fora, mas ele não percebeu que a sua maior batalha
estava aqui, seu coração. Jesus diz que vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Davi foi perdoado pelo pecado dele. Deus o perdoou. Mas esse pecado, depois se você ler a história de Davi, acompanhou toda a história da sua família. Ele sofreu várias consequências por causa deste pecado. Ele trouxe várias situações por causa da ociosidade, pela falta de vigilância. Quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar.